mas nós vamos priorizar aquilo que está na palavra de Deus. E eu queria aqui já abrir a palavra do Senhor Jesus, e você pode ouvir e abrir também na sua casa, em 2 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 14, que diz assim: não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem fiel com o infiel? Então, Paulo está falando muito claramente que a resposta bíblica para essa pergunta é não. Então, não tem como, por causa do jugo desigual, por causa da diferença de opinião, por causa da diferença de crença. Então, não tem como isso funcionar, não tem como isso dar certo. Até em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 2, Deus ele fala para os israelitas, quando eles vão entrar na terra prometida, para eles não fizerem aliança, não casarem com as mulheres do lugar, mulheres que não faziam parte de Israel. Justamente porque não tem como. Então, esse negócio que muitos acreditam de relacionamento evangelístico, de alcançar outra pessoa, eu vou namorar com ela e levar ela para a igreja. Não existe, não funciona. Muitas das vezes é o contrário que funciona. Começa o relacionamento e quem vai para o outro caminho é o cristão que vai para o mundo junto com a pessoa que já está no mundo. Então não tem. Procure alguém que seja firme na igreja, que tenha os mesmos pensamentos cristãos. Não que tenha exatamente todos os mesmos pensamentos, mesmo todas as características que você, mas alguém que tenha a mesma fé, para que possa se ajudar, os dois possam caminhar juntos no mesmo caminho. O que é um jugo? Um jugo era algo que era colocado na cabeça do boi e os dois bois andavam juntos, um do lado do outro. E o jugo era a madeira que ia no meio, impedindo que eles iam para que eles caminhassem juntos. Então a madeira que ia na cabeça do um e caminhasse no outro, e a madeira ia no meio, uma madeira pesada, e fazia com que os bois eles caminhassem juntos. Se um boi ele decidisse caminhar por outro caminho, um para um lado e o outro para o outro, não daria certo. Eles tinham que caminhar na mesma direção, na mesma velocidade. E o que Paulo está fazendo é isso mesmo. Um jugo desigual é isso. É quando o boi tenta andar por outro caminho e o outro pelo outro. Então não tem como os dois andarem juntos. E o casamento ou relacionamento cristão é da mesma maneira. Não tem como os dois andarem na mesma direção, com um indo para um lugar e o outro indo para o outro. Não tem como. É claro que não estou falando de uma pessoa que já é casada e já conheceu no mundo, é uma coisa. Estou falando de jovens que vão se casar, que ainda não se casaram, ainda são virgens, são puros, então ainda tem uma vida pela frente, vai iniciar uma vida fora de casa, vai iniciar uma vida de casamento. E também nós temos o exemplo de Sansão. Sansão é um exemplo claro disso. O Sansão, ele era israelita, judeu, melhor dizendo, ele era israelita, e como ele tinha como princípio obedecer à lei, ele não poderia casar com uma pessoa filisteia ou uma pessoa fora de Israel. E o que ele fez? Ele casou com uma filisteia, e que não deu certo. E depois ele foi pior ainda, ele casou de novo com outra filisteia, chamada Dalila, a qual que condenou ele? A morte. Então levou ele à morte. Então um relacionamento iniciado de forma errônea, não seguindo princípios, é um relacionamento que tende a não ir para frente, é um relacionamento que tende a não funcionar. Então o que a Bíblia diz é que procure alguém que tenha a mesma fé, mas não case com alguém que não seja, vamos ser bem claro, não seja da igreja, não seja alguém que está em oração. Um homem de Deus casa com uma mulher de Deus, e uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, vai procurar um jovem de Deus. Então, essa é a palavra do Senhor Jesus.